Mas como é que eu faço para calcular o momento de inércia da minha barra com relação à sua extremidade? É aí que vai ser utilizado, né, o teorema dos eixos paralelos. Fala aí, eu sou o Rafa do Responde Aí e na aula de hoje nós vamos aprender sobre o teorema dos eixos paralelos. Se você precisa aprender sobre esse teorema, fica aqui comigo nessa aula. Aproveita também, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações e deixa o seu like nesse vídeo, é só apertar o botão do gostei. Galera, o teorema dos eixos paralelos é uma forma da gente calcular momentos de inércia. E tem um resumo com as principais fórmulas e tudo que você precisa de momento de inércia na descrição do vídeo. É só ir lá e aproveitar. Beleza, o teorema dos eixos paralelos é uma forma da gente calcular momentos de inércia. Mas quando que a gente vai utilizar? Bom, imagina que você tem aqui uma barra e essa barra está ali rotacionando, né, ao redor do seu centro de massa. Então tem ali um eixo, que é o eixo do centro de massa, e estou dizendo, a minha barra está rotacionando ao redor desse eixo, tá? Então o movimento que essa barra vai fazer, ele é um movimento mais ou menos com essa cara daqui, né? Ela vai rotacionar ali ao redor do eixo que passa no seu centro de massa. E o cálculo do momento de inércia dessa barra com relação ao eixo que passa no seu centro de massa, ele é tabelado, né? Você vai lá, tem uma tabela que fala ali qual é o momento de inércia de várias figuras, e essa tabela geralmente é em relação ao eixo que passa pelo centro de massa. Eu tenho lá o momento de inércia de uma barra com relação ao seu centro de massa é igual a ml ao quadrado dividido por 12, tá? Mas digamos que por algum motivo você tem agora uma barra, só que essa barra ela não rotaciona mais ao redor do eixo que passa no seu centro, ela está rotacionando agora ao redor da sua extremidade. Então agora eu tenho ali um eixo que eu estou chamando de eixo O, e essa barra está fazendo a mesma rotação, no mesmo sentido, só que agora ao redor da sua extremidade. Então ela vai fazer um movimento mais ou menos, né, com essa cara daqui. Então, essa barra que está rotacionando ao redor do eixo O, ela faz um movimento diferente, né, do que rotacionar ao redor do seu centro de massa. E se a gente for calcular o momento de inércia da barra com relação ao eixo que passa na sua extremidade, né, com relação ali ao eixo O, é diferente do momento de inércia da barra com relação ao eixo que passa no seu centro de massa. Ou seja, né, quando você tem eixos diferentes, você vai ter momentos de inércia diferentes. Mas aí, como é que eu vou fazer então, né? Porque lá na minha tabela, eu só tenho momento de inércia da barra com relação ao centro de massa. Mas como é que eu faço para calcular o momento de inércia da minha barra com relação à sua extremidade? É aí que vai ser utilizado, né, o teorema dos eixos paralelos. A gente tem ali a nossa figura, a gente tem uma figura, e essa figura está em relação ao seu centro de massa, né? E digamos que eu sei o momento de inércia dessa figura em relação ao centro de massa, mas agora eu quero calcular o momento de inércia dela com relação a um eixo que passa ali no ponto O, ou seja, um outro eixo, tá? O que eu vou fazer é o seguinte, o momento de inércia com relação a esse eixo O é igual ao momento de inércia com relação ao centro de massa, mais a massa da minha figura, vezes a distância dzinho ao quadrado. Essa distância d vai ser a distância entre esses eixos, tá? Beleza. O que é importante? É importante que os seus eixos eles sejam paralelos, ou seja, o eixo O e o eixo ali do centro de massa precisam ser dois eixos que são paralelos, eles não podem, né, ter outra direção, eles precisam ser paralelos entre si. E, além disso, a gente pode ver que o menor momento de inércia que um corpo vai ter sempre é em relação ao seu centro de massa, porque todos os outros momentos de inércia são somados aí, né, com esse termo md ao quadrado. Então, o menor momento de inércia é em relação ao centro de massa e os outros momentos de inércia em relação a outros eixos vão ser iguais, né, com relação ao centro de massa mais md ao quadrado, ou seja, você vai somar esse termo md ao quadrado. Com isso, né, a gente consegue ver aí que o menor momento de inércia é com relação ao centro de massa, ou seja, um objeto ele vai ter maior facilidade de rotação, ou seja, vai ter um menor momento de inércia quando ele está rotacionando ao redor do seu centro de massa, tá? Beleza. Bom, vamos calcular aqui então, né, o nosso momento de inércia com relação dessa barra com relação ao eixo O e não mais com relação ao centro de massa. Então eu sei, ó, que meu teorema dos eixos paralelos, o momento de inércia com relação a um outro eixo é igual ao momento de inércia com relação ao centro de massa mais md ao quadrado. Eu preciso que os dois eixos sejam paralelos, ali a gente está olhando na figura, eles realmente são. Eu vou colocar aqui, ó, a distância entre eles, que é meu dzinho. Se a gente for reparar, eu tenho ali, ó, o comprimento da minha barra é isso aqui tudo,
tá? Isso aqui é o meu L, que é o meu comprimento da barra. Então, o meu Dzinho, ele nada mais é do que metade de L, né? É L meios, ok? Beleza, então eu vou ter aqui o seguinte, ó, momento de inércia com relação ao eixo O é igual ao momento de inércia com relação ao centro de massa, que é a massa da barra, vezes L ao quadrado dividido por 12, né? Esse L é o comprimento da barra, mais a massa, que aqui é mzinho, né, que a gente está usando, vezes a distância ali entre esses eixos, que na verdade vale L meios, elevado ao quadrado. Então, vou ter aqui ml ao quadrado dividido por 12, mais m, o L elevado ao quadrado, dividido, né, o 2 elevado ao quadrado vai ficar 4. Então, eu vou ter aqui agora a soma entre essas duas frações. O MMC vai dar 12. 12 dividido por 12 é 1, então vai ficar ml ao quadrado. 12 dividido por 4 é 3, mais 3 ml ao quadrado. Com isso, eu vou ter, então, o momento de inércia com relação a esse eixo O é igual a 4 ml ao quadrado dividido por 12. 4 dividido por 12 é igual a 3. Então, vai ficar ml ao quadrado dividido por 3. Esse daqui é o momento de inércia dessa barra com relação ao eixo O, tá? Ou seja, o momento de inércia de uma barra com relação à sua extremidade, é um eixo que passa pela extremidade, é ml ao quadrado dividido por 3, e a gente calculou esse momento de inércia a partir do momento de inércia da barra com relação ao seu centro de massa. E aí, esse vídeo sobre o Teorema dos Eixos Paralelos te ajudou? Responde aí!